A paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus, estou aqui com essa oportunidade, mais uma vez, de trazer a lição da Escola Bíblica. E hoje nós estamos com a lição de número 3, cujo o tema principal é o Deus de toda a provisão. E o subtema é a lição de número 3, que é Abraão, a esperança do pai da fé. Então vamos ver que esperança esse pai da fé tinha no Senhor, né? Vamos aprender nesse dia tão especial, extrair de Abraão algo para nós, né? Extrair da palavra de Deus algumas experiências de Abraão para a nossa vida. Então hoje estudaremos, né, a metade dessa lição. No próximo domingo trarei a outra parte, né, a segunda parte e a última. Mas hoje quero fazer essa introdução dessa lição tão rica para as nossas vidas. Hoje está em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, que diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós estamos estudando sobre essa experiência de Abraão, essa chamada de Abraão, e tiraremos alguns exemplos para a nossa vida. Então, ter fé não significa que não teremos obstáculos na nossa marcha para chegarmos à terra prometida. Mas também, sem fé, não conseguiremos transpor as barreiras. Nossa caminhada neste mundo também temos que enfrentar muitos entraves, muitas crises. Contudo, o Deus que nos chamou estará conosco em todo instante. Deus escolheu e chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família idólatra, a uma família pagã. Porém, ele acreditou em Deus de todo o coração. Ele ouviu a voz de Deus e decidiu obedecê-lo, tornando-se o pai de uma importante nação. E essa nação se chama Israel. Por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas e restauradas. Então, houve um plano de Deus na vida de Abraão. Deus não chega nada é surpresa para Deus. Abraão já fazia plano do projeto de Deus. Ainda antes da fundação do mundo, ele já planejou tudo, até a queda de Adão e Eva. Já não foi surpresa para Deus. Deus, em Gênesis 3,15, já proveu a solução. Em Gênesis 3,15, ele disse que viria um que esmagaria a cabeça daquela serpente. E esse que viria era o próprio Jesus, era o próprio Deus que viria. Então, quando Deus chama alguém, ele já tem tudo preparado, todo o plano, todo o projeto pronto. Quando Deus nos chamou você, é porque ele já tem teu projeto pronto, já tem tudo preparado. Já está tudo no plano dele. Agora, nesse caminho existem obstáculos? Existem. Existem problemas, circunstâncias? Existem. Existe o medo? Existe. Existem muitas vezes decisões que tomaremos e pensando que é Deus, muitas vezes para solucionar o nosso problema. Existe. Nós vamos ver isso na vida de Abraão. Abraão, ele levou seu sobrinho Ló, levou seu pai, e não era para levar. A primeira falha já está aí, né? Ele disse: sai você da sua parentela. Então ele levou a sua esposa, que tinha que levar. Deus chamou os dois, mas porque o plano de Deus para Abraão ser pai de uma grande nação,
ele não iria usar um animal, ele ia usar a Sara, né? Então, ela fazia parte do projeto, porém, Ló e o pai, não. Mas aí Abraão já levou. E isso muitas vezes é um ensinamento para nós, porque muitas vezes nós temos medo de assumir um chamado, de assumir um compromisso com Deus, com que vamos deixar, com que vamos ter que desapegar. E Deus, ele não quer saber disso, ele chama e ele quer que nós o sigamos. Ele nos chama e o que ele espera de nós é um sim para esse plano tão perfeito, para esse plano tão excelente. E essa promessa disse que ele faria de Abraão um homem grande, um grande homem. Então ele disse o que ia fazer, mas não mostrou o caminho, não mostrou o endereço, não deu um mapa. Olha, Abraão, você vai para esse mapa, você vai... Não, ele ia mostrando aos poucos. É como diz o salmista, no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus é lâmpada, ou seja, ela mostra agora, aqui. A lâmpada, ela não vai... a gente não consegue ver muito longe com a lâmpada. Mas com a luz já abrange, já traz um vislumbre maior do caminho. Mas é suficiente a palavra para fazer isso, né? Então, lâmpada e luz. A lâmpada é o que eu preciso ver agora. É o que eu quero ver agora. E luz é o que vem adiante. Então, na vida de Abraão foi assim, vai adiante, foi aberto aos poucos. O plano foi sendo aberto aos poucos. Que maravilha a palavra de Deus. E maravilhoso na palavra de Deus também é que Deus não escondeu os defeitos dos seus filhos. Os defeitos daquele que ele tinha chamada. Ele não escondeu quando Davi pecou com Betseba. O Espírito Santo que instruiu homens de Deus para deixar essa palavra tão excelente, ele não deixou esconder. É para mostrar que Deus não gosta de nada escondido. Às vezes, nós seres humanos, se a palavra de Deus fosse escrita por homens comuns, com certeza ia ter muita coisa escondida. Não ia mostrar que Abraão mentiu quando chegou no Egito e para não morrer, ele falou: Sara, fala que tu és minha irmã, porque tu és muito formosa, e vão me matar se disser que tu és a minha esposa. Então, ele mentiu. E nem por isso Deus ocultou. Se fôssemos nós, talvez nós escondêssemos os pecados das pessoas que estão erradas e fazendo coisas erradas, mas estão ali no altar, estão ali porque muitos escondem. Mas Deus não, a palavra de Deus mostrou o que era que estava acontecendo. Davi, quando pecou com Betseba, mostra aí, deixa escrito, que é para servir de lição. Porque todos tiveram consequência. Você percebe que Abraão, ele entregou a mulher dele, Sara, para os filisteus. E acabaram, a Bíblia diz que possuiu. Chegaram a possuir a Sara. Porque os nossos defeitos, o Senhor mostra que também houveram consequências. O Senhor também não mostra só para dizer, olha, eles pecaram e voltaram, ficou tudo do mesmo jeito. Não, eles tinham consequências e às vezes consequências irreversíveis. Mas ele voltava e o Senhor continuava o plano, porque o plano de Deus continua. Muitas vezes nós é quem falhamos nele, mas o nosso Deus, ele não falha, ele continua no plano. Abraão voltou para o plano: Senhor, eis-me aqui, vamos continuar. Continuou o plano, mas houveram consequências. Mais adiante na situação, houve promessa, mas também houve a esterilidade. E agora a esterilidade de Sara, o que é que Abraão faz? Abraão pega a esterilidade de Sara e ouve Sara, porque Sara também duvidava, né? E disse: olha, faz o seguinte, nós não temos herdeiros, então, e você está dizendo que talvez seja Damasceno, mas faz o seguinte: possui a minha serva. Outro passo errado, passando adiante, dando o jeitinho brasileiro, o jeitinho que nós seres humanos temos mania de dar, e depois disso vem consequências drásticas.
Deus não ocultou os defeitos dos seus servos. Ele não ocultou. E de Abraão teve consequências drásticas quando possuiu a sua escrava, a Agar. Né? Então, consequências que até hoje perduram. Existem momentos na nossa vida em que muitas vezes nós somos seres humanos, nós somos feitos de barro. E a Bíblia não esconde isso, defeitos dos seus servos. Você percebe quando Davi fez o censo, quantos e milhares de morreram do povo de Israel, porque Davi desobedeceu a Deus, que Deus disse que não fizesse o censo, e ele fez. Então, existe o defeito do ser humano, existe, mas quando o ser humano levanta e volta, ele alcança misericórdia, a Bíblia diz, e o Senhor recomeça o plano. Maravilhoso de Deus é isso, é que ele recomeça o plano dele em nós. Que maravilha, que maravilha. Muito embora venham muitas consequências, mas o plano de Deus continua. Então Abraão, ele traz essa experiência para nós, né? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a chamada nos traz dificuldades, nos traz oposição, nos traz... muitas vezes a circunstância nos mostra como vou ter filho, como vai acontecer isso, como eu vou sair dessas dívidas, se tem fileiras e fileiras de boletos acumulados, como vai acontecer essa pandemia. Muitos faliram, muitos fecharam comércio, muitos foram abençoados também, porque chegaram dinheiro que não estavam esperando. Mas acontece o seguinte, o que é que eu vou fazer com tudo isso? E o Senhor diz, eu estou no controle. Eu chamei, eu capacito, eu respaldo, eu provenho. Eu sou o Deus de toda provisão. O Deus que foi com Abraão. Eu sou o Deus que sou contigo. A graça de tudo é acreditarmos, confiarmos no Deus de Abraão. Aleluia. Então lá em 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista, porque o justo viverá da fé. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Eu estou tocando aqui, então eu creio que essa Bíblia existe. Quando eu posso andar por fé, eu creio que tem uma Bíblia na minha frente sem eu conseguir tocar. Então é pela fé. Nós precisamos receber pela fé, assim como foi o nosso pai na fé, o nosso pai Abraão, né? O próprio Jesus é da linhagem de Abraão. Se você ler Mateus capítulo 1, vai estar dizendo a genealogia de Jesus, falando que Abraão é o início dessa linhagem. Então fazer grande significa isso. Então as dificuldades que nós passamos hoje, ela vem para nos mudar, ela não vem para nos destruir. Ela vem para nos mudar. E o que é que eu tiro dessa mudança? Eu passei por dificuldades, passei 3 anos de deserto na minha vida. E hoje eu amo chegar no altar e contar meu testemunho, mas quem sabe a experiência que passamos, como foi difícil. Mas não é maravilhoso contar? Não é maravilhoso hoje receber a bênção do Senhor? Né? O gigante na vida de Davi foi uma história inicial na vida de Davi. Davi ficou conhecido por causa do gigante. Se não fosse o gigante, claro que viria outra dificuldade, porque a dificuldade nos faz crescer. A dificuldade nos faz depender de Deus. A dificuldade nos faz entender que não temos força, mas que o nosso Deus é todo poderoso e tem toda a força e poder que precisamos. Então a dificuldade vem para isso, vem para nos amadurecer. Tem que haver oposição. Tem que haver oposição, tem que haver dificuldade. Sempre vai haver empecilhos, mas sempre vai haver bênção também na nossa vida. Eu quero concluir essa primeira parte desta aula com esse versículo maravilhoso em que Paulo fala sobre
sobre o ter, estar na posição, o que é vida com Cristo, né? Está aqui em Filipenses 4, versículo 11, olha só. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei estar humilhado, sei também como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter sofrer necessidade. Aí o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses diz assim: porque eu posso todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amém? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele está dando uma experiência da vida dele, que ele sabe passar por tudo isso. Ele está instruído a padecer necessidade e a ter abundância, como a ser exaltado e também ser humilhado. Ele está instruído. Então ele sabe que em todo tempo o Senhor está com ele e ele pode todas as coisas, fazer todas as coisas em Cristo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia. Então, quer agradar a Deus? Lá em Hebreus 11:6 diz: creia nele. Porque lá em Hebreus 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando temos fé, nós obedecemos. Quando temos fé, nós vamos adiante. Abraão, houve esse diferencial na vida de Abraão. Abraão creu, ele teve fé e também obedeceu. Eu não posso obedecer em quem eu não creio. Sabe por que muitos não obedecem? Porque não crê. Eu primeiro creio, depois obedeço. Primeiro eu creio no Deus que eu experimentei, um Deus que marcou encontro comigo, agora eu obedeço. O próprio Samuel disse um dia para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que querem fazer a obra do Senhor, mas não crê. Eles querem sacrificar, querem levar a oferta das pessoas, querem fazer o papel de sacerdote, que é o sacrifício, mas não querem obedecer. Eles não conhecem a Cristo, mas estão lá servindo. Então não tem obediência, não obedece a Deus, não obedece ao pastor, não obedece aos seus líderes, mas estão lá querendo ser sacerdote, querendo levar sacrifício, como Saul fez. Saul não tinha mais obediência a Deus, mas foi substituir sacerdote para onde ele não tinha sido chamado. Então precisamos entender que somos primeiro chamados pela fé e obedecemos pela fé para seguirmos. Se eu não obedeço, é porque eu não creio. A fé e a obediência andam junto. É o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Ele creu, obedeceu e alcançou. Então nós também precisamos fazer isso. Olha onde Abraão chegou. A ser pai na fé de toda a nação, de toda a humanidade. E nós também temos esse chamado para herdarmos a nossa terra, em que o Senhor, lá em Apocalipse, já deixou o endereço, já disse o caminho, já falou até o que tem na nossa terra, na terra que mana leite e mel, que é a nossa terra prometida, que é o céu. A Bíblia diz que lá no céu não haverá igreja com nomes. Diz que o próprio Deus é o templo. E nós teremos ruas de ouro, mar de cristal, teremos a presença do nosso Jesus nos servindo, teremos os anjos declarando santo, e nós também declaramos santos, declararemos santo, santo, santo por toda a nossa vida diante do Senhor, o adorando em toda a sua plenitude, santidade e poder. Então nós temos algo mágico que Abraão, que Deus não revelou para Abraão, Deus revelou para nós, através de Apocalipse. Mostrou tudo que tem na terra. Essa terra que vamos chegar, Deus mostrou para nós. Está aqui, ó, a terra. Eu já usei meu servo João para mostrar para você. O Abraão não. Abraão, ele diz: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei.
E para nós temos esse privilégio de sabermos o céu como é. Agora basta dizermos assim: eu creio e eu obedeço e eu vou chegar lá. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Desde já agradeço a todos por sua atenção e também muito em breve voltarei com a segunda parte dessa lição, tá certo? Com a vida, a provisão de Deus na vida. Abraão sai da sua terra e a provisão de Deus também nas promessas de Deus na vida de Abraão. Que Deus te abençoe e eu vou orar por você. Pai, eu quero abençoar aqui, Senhor, a vida de cada um desses irmãos que ouviram esta palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, aquela pessoa que não te conhece ainda, que não crê ainda em ti, que essa palavra alcance, Senhor, o alvo que é o coração, para que faça morada e transforme para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, que ouviu esta mensagem, para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Até a próxima.